Bora continuar. De forma figurada. Cita um exemplo que você acha que é de forma figurada. Os exemplos que tu traz são sentidos figurado da palavra de Deus, traduzida sob o poder do verbo da criação de Deus e Jesus, correto? Então, depende. Em algumas situações, quando você vai na crítica textual, que é uma matéria que nós estudamos em teologia, você vai ver várias visões. O Apocalipse, por exemplo, a escatologia, o estudo dos últimos dias, tem linhas que são mais alegóricas, linhas que são mais... O Apocalipse ele é inteiro alegórico. Veja, você não sabe o que é o Apocalipse. Eu vou te falar. Inicia-se o Apocalipse com a ideia dos Cavaleiros do Apocalipse, que na verdade não são cavaleiros alados, que você acredita, tá? Os cavaleiros... O Beto Carreiro ele vai descer então do céu jogando bolas de fogo. Não, eles são uma representação alegórica daquilo que aconteceu na vida. A praga, a fome, o dengue... Não, o dengue já foi, tadinho. Praga, fome, a morte... a pobreza, a miséria. Então eles são o quê? Fatores cíclicos da história. Nós vivenciamos isso. Covid é a praga. A fome, veja, quantas pessoas morrem de fome no mundo? Quer dizer, hoje cada vez mais. Entende? Então, assim, a peste, né? Então, você tem milhões de aspectos que hoje são representação. Os 4 cavaleiros, eles são somente alegóricos. Depois disso, nós tivemos 3 anos e meio e 3 anos e meio. O que eles falaram que foram 100 anos é mentira. Foram 3 anos e meio e 3 anos e meio, completando 7 anos, que envolveram, então, o domínio do próprio exército romano sobre certas terras. E ali tinha o poder observado pelos imperadores, seguido então depois pela concentração de um único imperador com um discípulo que o acompanhava. Nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio, era uma forma de observar a guerra observada, depois era 3 anos e meio, mais outro período em que um unifica-se e passa a destruir. Depois disso, nós entramos em um outro período que aqueles que se alicerçaram em Jesus e combateram e mataram em nome de Jesus, João deixa bem claro isso, aqueles que lutaram em nome de Jesus, combateram em nome de Jesus, mataram e ceifaram, pois ele usa 2 analogias, da uva e do trigo. A uva era uma forma dele dizer em código para você pisar, esmagar e matar os romanos. Galera, a Bíblia não é um livro bonitinho. A Bíblia é um livro banhado a sangue. É isso que não entendeu. Quando você fala, então, pisar, destruir e matar, que está, então, no livro de João, era um código para dizer, mate os romanos, destrua os romanos, eles estão invadindo, é para matar. E se você conseguir fazer isso, você vai para a salvação. A salvação é ceifar. O ceifar é tirar completamente o trigo e levá-lo, então, inteiriço. Ele acreditava que todos aqueles iam para o arrebatamento, e aí entra o princípio do arrebatamento visto no livro de João, em que todos iriam ser salvos completamente, desde que lutassem e matassem em nome de Jesus. Tudo isso é tão claro e observado em livros escritos por teólogos que vocês não leram e não compraram. Eu trouxe aqui essas literaturas, divulguei, eu tenho esses livros aqui em casa e são livros espetaculares, escritos por teólogos que demonstram realmente todo o princípio, então, relacionado à guerra, à luta, o banho de sangue observado entre os romanos e o povo hebreu / judeu para poderem sobreviver. É isso. Então, falta a história. Literais, por exemplo, pré-milenista. Mas dentro da teologia, o primeiro degrau não é que a palavra ou o contexto divino não seja imutável? Não entendi onde você quer chegar. A não palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Tu está trazendo um sentido configurado e até mesmo alegórico para transcender sobre a sua explicação do que pode ser, e até agora tu não respondeu, se realmente existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe, primeiro eu respondi que Jesus fala que ele é a palavra. Uma vez que... Por que ele é a palavra? Porque Jesus ele torna-se, de acordo com Gerd Tyson, no seu livro das primeiras comunidades cristãs, logo depois das introduções da metodologia acadêmica dele utilizada, ele deixa bem claro ao iniciar a história. Jesus foi o líder da nação dele.
Ele era o verbo, ele era a palavra. Ele comandava, então, o dito povo hebreu / judeu. Ele se autodenominava o rei dos judeus. Sim, Gertaisen deixa bem claro isso. Ele se autoproclamou o rei dos judeus. Ele era a palavra, ele era o verbo. Ele era aquele que comandava. Ele comandou, coordenou e fazia com que o povo, então, tivesse a dignidade de lutar pela sua existência. Fato. Leiam o livro do Gertaisen, As Primeiras Comunidades Cristãs, publicado no canal Spooky Houses. Não leem, não tem como argumentar. Ele diz que ele é a palavra e ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, e uma vez que a própria Bíblia diz que Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros... Moisés nunca escreveu absolutamente nada. Toda a história ela foi construída tomando como princípio aquilo que eles acreditaram ter visto. Primeira coisa, no Velho Testamento, o primeiro livro que foi escrito de verdade foi a Torá, o livro da lei. O livro da lei ele foi necessariamente escrito por meio de uma obrigatoriedade entre os povos persas e aqueles povos, então, que ficaram em cismaria, que eram hebreus. Por que ficaram? Porque quando realmente eles permanecem na Nova Jerusalém, porque ele não é a Nova Jerusalém, era Cismaria, um território ali persa. Também tinha Antioquia, lembrei, tá? Os persas, eles tentam colocar uma ordem. Por quê? Porque há vários povos descendentes de diversas tribos ali. Tanto que muitos fugiram para Copta, ali na Mesopotâmia, outros foram para Antioquia, outros teve uma cisma da cisma, ou seja, eles foram se dispersando, tanto que você tem a tribo de Judá e a tribo de Israel. Quando acontece isso, a formalização do primeiro códice legal observado, que é a Torá, obrigatório. A Torá, então, ela torna-se o primeiro livro realmente que dita toda a origem do Velho Testamento. Mas e o Gênesis? Aquela banda fantástica do Phil Collins? Não, o Gênesis que dá, então, origem ao Velho Testamento é um texto persa. Gênesis é um texto persa, então, que origina-se utilizando um princípio em que precisavam dar início a algo. A Bíblia não é escrita lá, não tinha um cara... Ô Jesus, para aí! E Jesus tropeçou. Puta que pariu. Ô Jesus, essa sandália precisa trocar, meu. E Jesus tropeça na pedra de calcário. Ô Jesus. Não tinha isso. A Bíblia é um livro que foi escrito dos dias de hoje para trás. Ok? Perfez, então, todo o movimento de ter que arqueologicamente ir buscar. Buscaram em diversas bibliotecas, buscaram em Antioquia, buscaram no Mar Negro, buscaram em diversos locais em que teriam manuscritos que seriam daquelas pessoas mais antigas e que poderiam dar nuance à constituição desses textos. Diversos outros teólogos, como Marcião, como outros, surgiram para começar, então, a reconstrução de uma história. Então, toma-se como partido a necessidade de criar um enredo por meio daquele, então, que lutou por o povo hebreu / judeu, que foi Jesus. Mas todos os livros observados na Biblioteca de Alexandria, em Antioquia, no Mar Morto, os livros observados, então, nas bibliotecas ali depois de Jerusalém, que traziam códigos escritos, seja em pedra, em papiro ou outros tecidos, foram textos em que tiveram uma dificuldade enorme para serem compilados e entendidos. O idioma em que o povo hebreu falava era muito difícil de entender. Era uma mescla entre os textos observados, a língua observada do aramaico, mesclado com persa, com fenício, com outros idiomas, até chegar a um princípio de que poderiam ter um idioma em comum, em que a Bíblia, então, passou a ser escrita, que foi o grego koiné. Peraí, grego? Mas não era aramaico? Pois é. Grego era a língua mais falada e mais comumente conhecida entre os povos. Um território pagão de culto a diversos deuses. Então vocês percebem que a Bíblia ela é uma armadilha. Por quê? Porque esses textos, eles foram encontrados numa biblioteca de Alexandria, outro em Antioquia, outro no Mar Morto, outro nas bibliotecas, então, de Israel, ou, sabe, quer dizer,
eles foram costurados para poder chegar naquilo em que falaram em 1500, 1600 mais ou menos, tá, eu acho que foi. Porque a Bíblia foi reescrita milhões e milhões e milhões de vezes para poder chegar em versões diferentes, com pontos de vista diferentes, com textos diferentes, com ações diferentes, com personagens diferentes. A Bíblia de Zurique é diferente da Bíblia de King James, que é diferente da Bíblia do protestantismo e que é diferente de outras Bíblias mais antigas. Então, vocês percebem que é um livro que não dá para ler sem ter uma faculdade de teologia que te dê o respaldo para a compreensão. Quem fez a libertinagem de ter essa questão de todos podem ter a sua impressão ou interpretação do texto bíblico, literalmente os dois, tanto a impressão quanto a interpretação, foi Lutero, que foi o líder então da filosofia protestante, ou melhor, dos puritanos, que depois dá origem aos protestantismos. Então foi Lutero que fez com que a Bíblia tornasse acessível a todas as pessoas e tivesse então uma prostituição do seu entendimento. O Pentateuco, diz que recebeu do próprio Deus, e os outros versículos, principalmente no Novo Testamento, diz que aquilo que está escrito, a doutrina dos apóstolos está escrita em Atos, escritor que é Lucas, é inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo é esse que nós acreditamos que... Tá vendo? Ele já se perdeu completamente. É um texto programado. Ele tem ele não é espontâneo, ele não conhece realmente os textos. Ou ele está nervoso, ou ele é uma maquininha de falar sempre as mesmas coisas. Um teólogo, ele olhar para o Phelps ali, é Phelps o nome dele, falar, você tem razão. Não existe realmente nenhum texto literário real que diz que a Bíblia ela é obrigatoriamente a palavra de Deus. Mas subentende-se que ela é a palavra de Deus, por quê? Por causa exatamente de todo o discursivo que eu fiz no começo. Todo teólogo realmente liberal e não fundamentalista iria falar isso. Todo cientista da religião ia falar, é uma perda de tempo estar aqui, vamos para casa jogar uma biriba. Todo cientista da religião iria falar, é uma perda de tempo estar aqui. E depois eu explico por quê. É Deus, a doutrina da Trindade, concatenando tudo isso, a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Para os cristãos, né? Ou seja, é óbvio. A Bíblia... Veja, não é óbvio em certos aspectos para as pessoas. Eu não sei o nome dele, me perdi aqui no nome dele. Porque veja, quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem o Deus do Islã. E que eu acho que você não ia gostar muito de mexer com esses caras. Mas você também tem o Deus do hebreu. Deus, aí ele só transita nessas duas religiões. Budismo, não tem Deus. Hinduísmo, tem um panteão de diversos deuses, tomando como base a Trindade. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A Trindade é Shiva, Vishnu e Brahma. Você vai para a África, Deus? Não existe um Deus formalizado na África. A África trabalha então com alegorias também de um enorme panteão advindo da natureza e culto à natureza. Shintoísmo? Também não. Taoísmo? Também não. Então assim, a Bíblia por sinuca, ela é a palavra do Deus cristão. A Bíblia é a palavra do Deus muçulmano? Não. E se você falar isso, você morre. Morre. A Bíblia é a palavra do Deus hebreu. O judeu vai olhar para você e vai falar, faz o que você quiser, amiguinho. O problema é seu, não é meu. Fica aí, que eu fico aqui. Não é a palavra de Deus para o ateu, para outras religiões que não... Veja, a Bíblia não é nada para o ateu, a não ser um livro de cabeceira quando ele vai se hospedar no Mercury. O ateu nem pega na Bíblia porque não tem um princípio de por que eu vou pegar a Bíblia? Tem outros livros para ler. O ateu nem perde tempo lendo a Bíblia. Acreditam na Bíblia. Perfeito. Dentro desse contexto eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é perfeito? Não, Phelps, o que você devia ter falado não é isso. Veja, a Bíblia tem milhões de erros. Se o Deus é perfeito, por que a Bíblia ela é imperfeita?
Aí o cara ia surtar. E eu já trouxe no vídeo, então, da André Surak. Aqueles que assistiram o final do vídeo viram todos os erros bíblicos hoje apontados, sendo mais de 2.000 erros com a fonte da onde foi retirado isso, para certos pastores que não sabem procurar na internet. Para pastor analfabeto que não sabe procurar na internet, eu coloquei a fonte, tá bom? Então ali tem os 2.000 erros bíblicos. Se Deus é tão perfeito, por que a Bíblia ela é imperfeita? E por que a Bíblia precisou ser reescrita milhões, milhões e milhões de vezes? Eu tenho, vamos chamar um amigo meu, tá? Vamos lá. A Bíblia, ela não foi meio que reescrita em um único momento, mas passou por inúmeras alterações, traduções e revisões ao longo dos séculos. Estudiosos estimam que cerca de 400.000 variações textuais entre manuscritos antigos, resultados de cópias manuais, adaptações culturais e decisões teológicas. Decisão teológica. Veja, Marcião foi um cara que questionou as cartas de Paulo do começo ao fim, falou isso aqui é uma bosta, não tem o porquê, todas essas cartas são falsas. Aí descobriram que existiam vários pseudônimos de pessoas que se transvestiam de Paulo. E que possivelmente as cartas foram todas tendenciosas de acordo com o que eles queriam e não o que Jesus queria. É verdade, tá? Formação e alteração da Bíblia. Processo de longo e complexo, a Bíblia não surgiu pronta. O cristão acha que nasceu pronta, que é só entrar na livraria e comprar a Bíblia, está pronta. Foi compilada ao longo de séculos, reunindo textos antigos do Novo Testamento e do Velho Testamento. Cópias manuais, decisões teológicas e traduções oficiais. Estimativas, então. Nós temos o biblista famoso Bart, que não é o Bart Simpson, mas o Bart Ehrman, que aponta cerca de 400.000 alterações nos manuscritos. Você vai ler um livro que foi supostamente alterado 400.000 vezes? Desculpa, qual é a segurança que você vai ter na Bíblia hoje? Nenhuma. Essas mudanças incluem desde pequenos erros de escrita até modificações intencionais. Então nós temos erros de cópia, troca de letras ou palavras, tá? Impacto pequeno, geralmente sem mudar o sentido. Alterações teológicas, que mudou o cânon protestante, então que foi uma alteração observada por Lutero. Ele altera a Bíblia por completo. Exclusões de livros por Lutero e alterações de jargões utilizados, retirando muitas vezes Jesus dos textos e colocando a palavra Deus. Traduções da Vulgata e King James. King James é uma Bíblia que eu tive e achei sensacional. Influenciou culturas e tradições religiosas e revisões modernas, tá? Então ele toma como texto mais acessível, criando então uma forma de vocês entenderem, tá? Deixa eu ver se ele expande isso. Eu lembro que a última vez eu consegui fazer isso, que ele me diz exatamente todas as alterações. Tá aqui. Porra, meu negócio aqui tá lento, hein? Eu gostei desse bagulho. Comparação bíblica, que é o que o nosso amiguinho ali que está sendo sabatinado pelo não mútil, ele não fala, tá? Porque não tem o conhecimento sobre. Comparação entre as versões bíblicas. Então nós temos a católica, a protestante e a ortodoxa. Porra, mas já começa com 3 na largada? Já começa. A católica são 73 livros, o que o rapaz não falou, sendo 46 então do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Porém, a protestante não abrange esses livros. A protestante vai ter 66 livros. Ou seja, Lutero foi lá e tombou, tirou, falou, não quero esses livros. Então, a Bíblia que você está lendo provavelmente é uma Bíblia que tem menor abrangência dos textos. 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. A ortodoxa é então a que mantém a maior variação, que pode chegar até 78 livros. Quais são as características? Quando a gente fala da católica, ela inclui os livros chamados deuterocanônicos. Não é deuteronômio, é deuterocanônicos, que aí envolve Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruch, 1 e 2 Macabeus, além de Esther e Daniel. O que tem que ter? Além, claramente, deveria ter Barnabé, Tibério,
Tiago, Esdras, tem outros que deveriam ter. Quando a gente fala da protestante, ela exclui todos os deuterocanônicos, porque o Lutero ele não quer que você tenha esse conhecimento. Então ele fala que são chamados de apócrifos pelos reformadores. Lutero foi decisivo nessa exclusão. E a ortodoxa, então, além de todos esses deuterocanônicos, ele vai incluir, então, Macabeus 3, porque a gente só tem o 1 e o 2 do Macabeus, aí entre o 3, o 4, as orações de Manassés e o Salmo 151, que como fala sobre o artigo 151, provavelmente o cristão não quis, né? Então, entra aí no Código Criminal, você vai ver o que é 151, o cara falou, opa, 151 da Zara, eu não quero. Por que que tem todas essas diferenças e é isso que o protestante, não é protestante, ele é presbiteriano, tá? Ele é presbiteriano, tá? Ele é um protestante presbiteriano. Eu achei que ele fosse batista ou metodista, ele é presbiteriano. E o presbiteriano não entendeu que existiu, então, o Concílio de Trento, a Reforma Protestante, que foi um dos marcos mais cruéis para a Igreja Apostólica Romana, e a tradição ortodoxa. Quando a gente fala do Concílio de Trento, quando eu falei que a Bíblia ela teve então o seu final mais ou menos ali entre 1500 e 1600, fato, o Concílio de Trento aconteceu em 1546, quando então fecha-se os 73 livros como parte então do cânon. Peraí, nós estamos em 2026. 2026 para 1546, cerca então de 400 anos, tá? Em torno disso, 400 e poucos anos. É muita coisa ou não é? Não. Se você pegar toda a história da humanidade, ele é um livro recente. E como livro recente, ele levou desde então da morte de Jesus crucificado, que acontece então mais ou menos... A primeira manifestação acontece 50 dias após a crucificação de Jesus. Mas eu não vou tomar como base a formação original de 50 dias depois da crucificação de Jesus, porque ela é simbólica. A formação da igreja, ela levou cerca de 200 anos por aí, constituindo a sua consolidação depois da morte de Jesus. Então vamos colocar que ela tenha surgido então 100 anos ou 200 anos depois da morte de Jesus, dando então início, o pontapé inicial, uma consolidação real da Igreja Apostólica Romana. Se a gente pega entre 100 e 200 anos depois então da crucificação de Jesus como mártir, quer dizer, aqui você tem mais ou menos 1.300 anos para constituir então o que seriam os primeiros manuscritos bíblicos utilizados pela Igreja Apostólica Romana e depois alterados por Lutero. Quando fechado, então, a Bíblia, Lutero pega e se apodera desses textos e fala, não, eu vou retirar e vou refazer todos os jargões que eu quero. A partir disso, então, você vai ter uma nova Bíblia. Então, uma Bíblia que demorou cerca de 1.300 anos para ser constituída, pontuada, estudada, organizada dentro daqueles canons que foram encontrados então, na Biblioteca de Alexandria, em Antioquia, no Mar Morto, que ainda são encontrados esses documentos e que ainda devem ser questionados se vão entrar ou não na Bíblia, na composição final, ele passa a ser costurado ao longo de todos esses séculos. Então você imagina que esses livros eles estão mutáveis e imutáveis. Por quê? Porque como vão originando sempre novos textos, há necessidade de fazer novos inputs dentro da Bíblia. Só que eles não querem fazer esses inputs e manter do jeito que está. Tendencioso e manipulável, uma vez que Lutero tem a Bíblia dele, Zurique tem a Bíblia dela, o King James tem a Bíblia dele, cada um então tem uma versão com interpretações diferentes. Nunca vai ter uma Bíblia realmente pura, limpa e livre de uma intenção. Se você quiser realmente isso, você vai ter que pegar cada texto encontrado pelos arqueólogos e ler. Vai ter que aprender grego, vai ter que aprender aramaico, vai ter que aprender outros idiomas para poder então ter esse texto e significar de acordo com o que você viu. Então você vê que cada uma delas tem uma visão literária, uma carga literária diferente. E aí eu te pergunto, quem é que está certo? Minha opinião? Ninguém. Mas você sempre vai optar por aquele que você quer que esteja correto. Sendo protestante, o protestantismo diz, eu sou o mais assertivo, o mais correto. Acabou. Defina a perfeição. Perfeição é aquilo que é imutável.
Aquilo que não se corrige é aquilo que não se muda. Acabou de mostrar 400.000 alterações textuais vistas. Então, a palavra de Deus, ela é mutável. Considerando que a Bíblia, então, é a palavra de Deus, eles alteraram. O homem altera a palavra de Deus. Lembrando que Deus nunca escreveu absolutamente nada. Era uma interpretação dos homens, junto aos homens, do que seria então o conhecimento de Deus naquela época. Perfeição, na verdade, não seria isso, mas eu entendi. Sim, Deus ele é imutável. E a palavra de Deus é mutável, porque a Bíblia foi reescrita 400.000 vezes. de Deus? A palavra de Deus, em que sentido você fala que é imutável? Ela tem várias contradições e cada Cita editora... Não me faz isso. Não me faz isso, que eu tenho 2.000 contradições bíblicas que eu já apresentei para vocês no vídeo da nossa queridíssima Andressa Urach. Ali são 2.000 de primeira. E não são pueris. Pueril é o cérebro daquele que diz que aquilo é pueril. Esse sim tem um cérebro pueril. Tudo aquilo é real. Quando a gente tem todas essas reedições bíblicas, reescritas bíblicas, e cada um altera a palavra de Deus dentro daquilo que ele quer, Lutero interpretando a palavra de Deus do jeito que o rabo dele achava, King James diferente, a Bíblia de Zurique diferente, e toda uma ausência de outros apócrifos ou cânones, cara, desculpa, a Bíblia é uma armadilha. É. Por exemplo, para a Igreja Católica existe uma Bíblia, para o catolicismo existe uma Bíblia, né? Sim, 72 livros. Então, acabei de falar todos. O povo judaico existe a Torá. Qual que é a verdadeira... Na verdade, para o povo judaico, meu querido amigo Phelps, não é a Torá. O povo judaico ele tem o livro da lei como fundamento, mas aí você tem o Sefer Rabiná, Sefer HaZohar, Sefer Yetzirah, você tem o Talmud, você tem outros livros que constituem não somente o princípio da lei, mas você tem o princípio da emanação, da criação, da origem, que são outros livros que foram escritos por grandes radicíssimos, pessoas extremamente hábeis em poder, então, colocar ao longo de uma história o que seria o princípio da filosofia do povo hebreu / judeu, que depois, então, irradica-se somente de uma tradição oral. Nós temos hoje, e eu vou ter que abranchar esse tema, e, de novo, não me importa quanto tempo dura esse vídeo, porque é meu free will, minha liberdade de poder falar isso. Hoje nós temos prostitutos que trazem, então, culto à cabala. Veja, qualquer pessoa que entra numa sinagoga e conversa com o rabino, ele vai falar que para você ter acesso a ensinamentos como a Kabbalah, que é um ensinamento oral, não em sua totalidade, mas existem partes em que você precisa estar do lado de um rabino para que ele te ensine de uma maneira detalhada tudo aquilo que não é e nunca será escrito, você tem que ser judeu. Hoje nós temos pessoas que prostituem esses ensinamentos, tentando ganhar dinheiro da suposta e pseudo-cabala que eles então compram da editora Madras. Se você vai na editora Madras, tem lá os livros de cabala. Cabala sagrada, cabala não sei do que, cabala não sei do que, não sei o que lá. E cara, desculpa. Novamente, é uma prostituição dos ensinamentos do povo judeu em querer então profanar ensinamentos tão delicados em que somente uma pessoa que vive 10, 15, 20 anos numa sinagoga e devoto ao Deus hebreu junto ao seu culto e toda a sua devoção maravilhosa que teria acesso a esse ensinamento. Ah, mas aquilo é verdade? Não é. É uma armadilha em que as pessoas vão tropeçar, cair, perder tempo e só vão deixar aquele que comercializa isso, esses pseudomaguinhos da internet, ricos.